Eu queria dizer que a vida de investidora, blogueira, sei lá, analista, não sou analista ainda, vou fazer essa prova só em janeiro, mas não é nada fácil, gente. Por quê? Porque eu já tô na sexta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, a câmera fica se desligando do nada, ela tá ligada na tomada, então não é a bateria, não é o card, porque eu já formatei todas as minhas tentativas frustradas de gravar esse vídeo. Mas vamos lá, gente, vamos lá, domingo tem que ter análise, tem que ter a ação que vocês mais pediram e no fim das contas foi Unidas, tá? Então hoje a nossa resenha vai ser sobre isso. Só que a resenha, gente, vai ser um pouquinho diferente das demais, porque hoje eu quero efetivamente compartilhar minha tela com vocês e mostrar onde eu encontro todas as informações que eu sempre trago no domingo pra vocês. É claro que, como de praxe, vocês sabem, sempre tem relatório aqui na descrição pra vocês saberem um pouquinho mais da empresa também, porém hoje eu realmente quero mostrar aonde que eu angario todas essas informações. Na verdade, eu sempre dou uma olhadinha em dois lugares. O próprio site de RI da empresa, onde eles divulgam todos os seus comunicados, todos os seus resultados, porque quando eles divulgam seus resultados, também tem comentários bem pertinentes e relevantes que vale a pena a gente dar uma olhadinha, dar uma espiadinha e interpretar aí e entender para onde que a empresa está caminhando. E o outro lugar, claro, que é o Trademap, e eu vou compartilhar a tela com vocês, que aí a gente consegue realmente destrinchar todos os números, os indicadores e tentar entender o que eles estão mostrando pra gente, ok? Antes de fazer isso, antes de compartilhar a minha tela, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que é muito importante para mim, e que, claro, eu acho que vale sim o seu like, porque eu já tô na sexta, sei lá, já perdi as contas de quantas vezes eu tô tentando gravar esse vídeo. E aí, antes também de compartilhar a tela, vamos falar um pouquinho sobre a própria Unidas, sobre o que essa empresa faz, tá? Por quê? Ela tá listada na nossa Bolsa de Valores como LCAM3, listada no Novo Mercado, com mais alto nível de governança corporativa, oferecendo 100% de tag-along para as suas ações ordinárias. E ela trabalha com a locação de carros, terceirização de frotas e também a venda de veículos seminovos. Vou explicar um pouquinho melhor. Nos anos pra cá, algumas pessoas têm feito contas e, claro que dependendo de cada situação, elas têm entendido que alugar um carro pode ser mais barato do que você comprar um carro e ter que viver com todas as despesas que um filho pode trazer, que no caso o filho é o carro, tá? Mas de qualquer maneira, as pessoas elas têm reavaliado isso, então a demanda pelo aluguel de carros tem aumentado sim nos últimos anos. A terceirização de frota também é algo que tem aumentado, porque aí é voltado para a pessoa jurídica e é onde realmente a Unidas ela tem bastante foco, porque as empresas também começaram a fazer contas e houve uma pequena mudança na cultura organizacional, entendendo que muitas vezes as empresas podem economizar de 20% a 30% terceirizando a sua frota, sem precisar ir lá comprar o carro, arcar com todas as despesas e tudo mais. A Unidas oferece esse tipo de serviço, geralmente são contratos que podem durar, por exemplo, até 60 meses, e isso é muito bom para ela, porque consegue trazer uma previsibilidade de receita, porque ela sabe que se ela fecha um contrato de 60 meses, ela sabe quanto ela vai receber pelos próximos anos com base nesses contratos. E aí, ela também trabalha com a venda de veículos seminovos. E o que acontece então? Muitas vezes quando um contrato se encerra da Unidas, ela pode pegar aqueles carros e vender eles com uma pequena margem. E realmente uma pequena margem, vocês vão ver um pouquinho melhor sobre esses números, mas basicamente esse é um setor que tem crescido bastante nos últimos anos. Não foi só a Unidas que se valorizou bastante na nossa Bolsa de Valores, seus outros pares, como a própria Localiza, também subiu bastante por conta realmente dessa mudança que a gente pode estar vendo aí nos últimos anos, nos últimos meses que tem acontecido e que eu acredito que deve sim continuar ocorrendo muito mais daqui pra frente. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão fazendo contas e estão procurando entender quando vale efetivamente você mobilizar o seu dinheiro em um carro, em um apartamento ou alguma coisa nesse sentido, ou talvez usar outras alternativas que podem sair um pouco mais baratas, ok? Mas aí, agora sim, gente, sem mais delongas, sendo que eu já delonguei tudo isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aqui eu já tenho a Unidas, tá? E aqui aparece Locamérica, gente, mas só para vocês entenderem, teve uma fusão entre Locamérica e Unidas e hoje é tudo Unidas, tá? Mas ainda o ticker nos leva a crer que seria Locamérica, mas a gente tá falando tudo da mesma empresa, tá? Como eu falei pra vocês, 100% de tag along, o free float dela é de 49%, ou seja, essas são as ações dela que são negociadas na Bolsa de Valores no mercado secundário, tá?
A alta dela, somente nesse ano de 2019, gente, é isso aqui, ó, 87,5% somente no ano de 2019. Nesse exato momento, ela está sendo cotada a R$ 21,42, sendo que ela já chegou a valer R$ 11,10, isso no início do ano. Então, gente, foi uma baita de uma valorização. Há quem acredite ainda que ela possa se valorizar muito mais, mas, né, cabe a gente analisar alguns dados e entender todos os pontos positivos e negativos, porque no fim das contas vocês sabem que a ideia não é recomendar e sim fazer uma análise para que vocês me digam no final do vídeo se vocês investiriam ou não em Unidas. E aí, gente, vamos para os dados financeiros dela, porque aqui eu já tenho alguns dados que eu separei, que eu considero bem relevantes. E um ponto bem importante para vocês, uma novidade que a gente tem aqui no Trade Map, tá? Se você olhar o seu Trade Map, provavelmente ele vai estar diferente do meu, porque agora a gente consegue personalizar toda essa abinha aqui com os indicadores que a gente mais gosta. Por exemplo, eu não acho que o PVP ele é tão importante. Então eu simplesmente clico com o botão direito e aí aqui eu escolho qual é o indicador que eu quero olhar. Eu acho que o EV/EBITDA, ele, sei lá, me traz um indicador de preço mais preciso do que o próprio PVP. Então, eu simplesmente posso trocar e personalizar como eu quero. Então, aqui eu coloquei as principais coisas que eu olho em uma empresa. Primeiro ponto, então, lucro ou prejuízo. A Unidas, ela entrega lucro, gente. E uma coisa bem importante para vocês, alguns dados aqui, eles são mostrados de modo anualizado, ou seja, considerando os últimos 12 meses. Outros dados são considerando apenas o último resultado do último trimestre, enquanto outros resultados, como os de preço, né, os indicadores de preço, eles são em D-1, ou seja, eles consideram a cotação do dia anterior para passar esse indicador para vocês. Então, muitas vezes vocês vão olhar, poxa, mas esse número está diferente de algum outro lugar que eu olhei. Entenda se você está olhando no mesmo período, no mesmo prazo, tá, gente? Porque eu já vi muita gente fazendo esse tipo de confusão, ok? E aí, vamos lá, gente. Lucro-prejuízo de Unidas, ela tem um lucro acumulado nesse ano de 304 milhões de reais. No último trimestre, foi de 86 milhões de reais, o que foi, sim, algo acima do mesmo período do ano de 2018. Quando a gente fala do ROI, que a gente sempre gostaria de ver um ROI acima de 10%, a gente tem um ROI de 11,2%. Claro que seria lindo, maravilhoso, se a gente visse algo acima de 20%, porém a gente tem que considerar que ela é uma small cap. Dê uma olhadinha aqui nesse valor de mercado dela. Ela realmente é uma pequena empresa da Bolsa de Valores, por mais que ela tenha lucro, tenha um bom ROI, ainda assim ela não é uma boa distribuidora de dividendos. O seu dividend yield está em 1,2%, mas a gente entende que essas empresas que são um pouco menores na Bolsa de Valores ou que realmente ainda estão buscando crescer bastante, faz muito mais sentido elas investirem na própria empresa do que simplesmente ficarem distribuindo os seus dividendos, ok? Lembra que eu falei da pequena margem dela? Então, gente, aqui ela tem uma margem líquida de 6,9%. Muitas pessoas sempre procuram empresas que têm uma margem líquida acima de 10%, porém eu digo que depende do negócio, então você tem que analisar que talvez nesse setor de aluguel de carros, onde tem despesas muito altas, com manutenção, com seguro, impostos, apesar de ela ter aí impostos diferentes para ela e tudo mais, ainda assim ela tem despesas altas e a margem líquida acaba sendo pequenininha. Tanto que, se a gente olha o EBITDA dela, que está em torno de 1,2 bilhões de reais, aí no fim das contas, você olha o lucro dela aqui de 304 milhões, você já vai entender que toda essa diferença é por conta dessa margem. Então, por exemplo, a gente olha, deixa eu até clicar aqui em resultados para vocês darem uma olhadinha. Quando eu venho aqui em resultados, olha aqui o terceiro trimestre de 2019, tá? Ela teve uma receita de 1,3 bilhões de reais, sendo que o seu lucro, o lucro ele aparece aqui para mim, tá? Foi de 86 milhões de reais. Então essa margem de 6,9 acaba refletindo diretamente aqui, ok? E aí existem alguns indicadores que a gente gosta de olhar também, que é, por exemplo, o de preço. O preço, a gente às vezes tem aquelas regrinhas de bolso que dizem assim, poxa, Bea, um PL acima de 15 vezes pode indicar que a empresa tá cara. Então, nesse caso aqui de Unidas, um PL de 31 vezes e meia pode indicar que ela tá cara sim, que vai demorar mais de 31 anos para ter o retorno sobre os meus investimentos. Porém, o que eu digo para vocês sempre compare com os outros pares dela na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, se a gente pegar a Localiza, e aí eu posso vir direto aqui, tá, gente? Eu vou colocar aqui, Rent 3,
que é a Localiza, e clicar aqui nos indicadores dela, para mim já vai aparecer aqui que o preço-lucro dela está em 44, quase 45 vezes, ou seja, ela em comparação com a própria Unidas, ela tá mais cara. E aí vamos lá, vamos voltar para Unidas, tá, gente? Porque a gente quer continuar fazendo algumas análises dela, tá? Porque eu falei para vocês do dividendo, por exemplo, dela, só que aí a gente quer saber, poxa, por mais que ela pague dividendos que são pequenininhos, ela paga constantemente? Sim, gente, ó, aqui embaixo já tem o gráfico, desde 2012 até 2019, que a gente consegue consultar aqui, ela pagou dividendos todos os anos, tá? Se a empresa ela tem lucro constante, no fim das contas ela também pode distribuir seus dividendos constantemente. Aqui já é dividido entre JCP e dividendos. A diferença é que quando é JCP, já vem o imposto de renda retido na fonte quando você recebe esses proventos aqui. Então ela teve o pagamento aqui em 2019 de 71 centavos por ação, correspondendo então a esse dividend yield de 1,2%. Ok? Coisas importantes, gente, vocês podem olhar, como eu mostrei para vocês aqui, os resultados, só que esses resultados, se vocês preferirem, vocês podem excluir o que vocês não querem olhar. Por exemplo, essas margens. Eu não quero saber dessas margens, não quero saber do resultado bruto. Eu quero efetivamente olhar a receita líquida, que ela disse que bateu o recorde, então a gente consegue realmente ver que aqui foi maior do que todos os outros anos. Também quero ver o lucro dela, que, poxa, olha, o lucro dela aqui de 86,47 milhões, aqui o lucro dela foi de 81,87 milhões no segundo tri, então esse lucro ele vem crescendo aos poucos, e aqui a gente também tem o EBIT, né, que é a geração de caixa dela, que foi de 203 milhões de reais, e aí a gente consegue inclusive comparar com outros períodos e entender que esse último resultado, esse terceiro trimestre de 2019 foi realmente muito bom para ela. E aí vocês devem estar pensando, poxa, beleza, Bea, e quanto à alavancagem da empresa? Quanto à questão das dívidas dela? Pois bem, tem um fator hoje que eu quero explicar para vocês e que talvez alguns já até tenham visto em alguns resultados, mas não tenham entendido direito o que é. Então este é o momento da gente aprender o que é o tal do IFRS. Aprender vírgula, eu só vou explicar basicamente como que ele afeta os resultados da empresa. Por quê? O IFRS, gente, ele diz que contabilmente as empresas, elas precisam colocar, por exemplo, a depreciação dos seus ativos nessa conta. Só que não é necessariamente um dinheiro que sai da conta ou sai do caixa da empresa, tá? É só uma conta que eles estimam a depreciação dos seus ativos. Por isso que quando a gente vai calcular, por exemplo, a alavancagem de Unidas, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer a dívida líquida dividida pelo EBITDA recorrente. O EBITDA recorrente, ele exclui esse fator do IFRS, consequentemente a gente não considera a depreciação e aí o resultado dela para esse indicador vai ficar em 2,9 vezes, o que a gente considera que não é uma empresa que está tão alavancada assim. A gente não gostaria de ver algo acima de 3 vezes e meia, enfim, aí a gente já começaria a ficar preocupado. Mas ainda assim é importante ressaltar que ela tem diminuído a sua alavancagem financeira, tanto que recentemente ela fez aí a emissão, a oferta de quase 94 milhões de ações, sendo que o preço definido para esse follow-on ficou em R$19,50 e nesse momento ela já está sendo cotada a R$21,43 nesse exato momento que eu estou olhando para minha tela. Então, qual que foi a ideia dela fazendo essa oferta de ações? Basicamente para continuar diminuindo a sua alavancagem financeira e também para fazer alguns investimentos em novas frotas e tecnologia. Pelo menos foi isso que ela disse que iria fazer. E aí, gente, eu acho que dito tudo isso, basicamente era isso que eu tinha para falar de Unidas. É claro que para mais informações eu já falei para vocês, fuçem o Trade Map, fuçem o site de RI, deem uma olhada no relatório que tem aqui na descrição também, utilizem todas essas ferramentas que a gente consegue ter hoje para ter fácil acesso às informações, para realmente estudar as empresas, entender o que está acontecendo, interpretar esses dados e aprender um pouquinho mais, ok? E aí, dito tudo isso, eu vou fazer aquela clássica pergunta: você investiria em Unidas,
ainda que ela já tenha subido aí pelo menos 86% nesse ano, será que ela ainda, você enxerga potencial para ela para os próximos anos, quem sabe? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E, gente, eu não vou pedir para vocês colocarem aqui a ação que vocês querem ver no próximo domingo, porque eu estou em viagem, então provavelmente não vai dar tempo de eu ver qual foi o pedido de vocês para gravar, para poder soltar no domingo. Porém, os vídeos de terça-feira e quinta-feira, eles já estão todos prontos, então nós teremos aí um pouquinho sobre aluguel de ações na prática, como funciona, porque muita gente me perguntou, e também algumas curiosidades ou algumas bizarrices da Bolsa de Valores. Então, esses vídeos aí já estão prometidos para vocês, e se tudo der certo, vocês terão esses conteúdos até o final do ano. E aí eu já quero desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e me desculpar por qualquer lambança que eu faça eventualmente nos vídeos. A conclusão que eu chego aqui no canal é que de vez em quando os vídeos dão certo. De resto, a pessoa é derrota atrás de derrota. Ultimamente, a gente sempre solta um vídeo e eu penso, poxa, esse vídeo ficou muito bom, não gostei desse vídeo, eu gostei desse vídeo, e aí de repente tem uma gafe, um errinho, um negocinho ali e tudo mais, mas é tudo bem. No fim das contas, eu acho que todas as informações que eu gostaria de transmitir, eu tenho conseguido fazer, ainda que, né, aos trancos e barrancos, do meu jeito, mas é isso que temos. Tentarei ser uma pessoa melhor em 2020, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E eu vejo vocês então na terça-feira, gente. Até mais!